Faz algum tempo que se difunde a notícia de que um novo gênero de cavalaria apareceu no mundo. Quem conhece uma das igrejas dos Arautos, quando a pessoa entra pela primeira vez, fica normalmente admirada pelo estilo da construção gótico, mas com cores vivas, alegres, luminosas. E quase sempre, inevitável, as pessoas perguntam, mas quem foi que idealizou isso? Quem foi que elaborou essa maravilha? E nós sempre dizemos a verdade. Quem elaborou foi nosso fundador, o Monsenhor João, foi quem idealizou um estilo de construção assim. Até uma vez um repórter perguntou para ele: por que o senhor manda construir esses ambientes, igrejas, salões, castelos, nesse estilo, com essas cores? E ele disse: porque nós queremos trazer o céu à terra. Ora, isso que Monsenhor João fez refletir-se nos edifícios, nas igrejas, nas construções, é um mero reflexo, uma pálida ideia daquilo que ele deseja e que ele produziu nas almas. Porque o que Monsenhor João, sim, desejou fazer, fundando os Arautos do Evangelho, foi constituir um tipo humano, constituir um modo de ser, um tipo de religioso que refletisse a ordem celestial, os anjos do céu, a milícia celestial. Monsenhor João, sim, quis criar um tipo humano, um modo de ser religioso, católico, completamente diferente. Claro, São Francisco, que também foi fundador, São Francisco de Assis, foi suscitado pelo Espírito Santo no momento em que a sociedade se estava desviando pela riqueza, pelo luxo. Então o Espírito Santo suscitou na alma dele um tipo humano de religioso que era pobre, que não tinha nada para o Santíssimo Sacramento, para a Igreja, para nosso Senhor Jesus Cristo, todo o esplendor, toda a riqueza, mas para a própria pessoa, a pobreza, a austeridade, a penitência. E assim, cada fundador é chamado, é inspirado pelo Espírito Santo para trazer à Igreja um tipo humano que atenda às necessidades da Igreja naquele momento. Ora, o nosso fundador, Monsenhor João, foi suscitado pelo Espírito Santo para fundar uma obra no momento em que a Igreja está sendo perseguida, no momento em que a Igreja está sendo vilipendiada, em que o demônio tenta deformar a fisionomia da Igreja. Portanto, Monsenhor João funda uma ordem, Monsenhor João fundou essa ordem com esse espírito de militância. Nós somos chamados a lutar contra tudo quanto o demônio, a revolução, que é a obra do demônio, toda a sujeira com a qual o demônio quereria sujar a face da Igreja. Monsenhor João funda uma ordem que seja militante. O encontro de Monsenhor João com o espírito militar, de modo explícito, deu-se quando ele fez o serviço militar na então recente criada 7ª Companhia de Guarda, no ano de 1958. Foi no serviço militar que a sua fé, sua castidade, sua lealdade, ao tomar contato com o espírito militar, realizou um verdadeiro conúbio entre a fé e a espada, entre a religião e o espírito de cavalaria. Ele começou a perceber que o ideal militar, unido ao ideal religioso, adaptado aos nossos tempos, era uma das principais armas de apostolado e evangelização. Quando o cardeal Franck Rodin concedeu, em nome do Santo Padre Bento XVI, concedeu a Monsenhor João a medalha, a mais alta condecoração que existe na Santa Igreja Católica, que é a medalha Pro Ecclesia et Pontifice, ele utilizou-se para falar de Monsenhor João e de sua obra, dos seus filhos, palavras que São Bernardo havia aplicado aos templários. Carissimo Monsenhor, no momento de vos entregar a condecoração com a qual o Santo Padre quis premiar vossos méritos, vem-me à mente as palavras de São Bernardo no início do seu tratado de Laude Nove Militiae. Faz algum tempo que se difunde a notícia
de que um novo gênero de cavalaria apareceu no mundo. E o que nós somos verdadeiramente é uma nova milícia, e Monsenhor João quis que tudo tivesse esplendor e disciplina. Monsenhor João procurou incutir em sua obra as notas de disciplina, obediência, hierarquia, enfim, as características de sua alma de cavaleiro que nos arautos se manifesta em todos os âmbitos de sua vida, mas sobretudo na liturgia, no cerimonial, no nosso hábito e no passo de marcha. Por quê? Porque é um tipo humano do religioso, mas que vem com essa intenção de combater o mal, de combater a revolução e o mal como ele se apresenta hoje em dia. E eu me lembro que Monsenhor João, para dar um pequeno exemplo, por exemplo, naquilo que tocava as coisas litúrgicas, Monsenhor João era muito exigente, Monsenhor João era muito, nos exigia sempre muita disciplina, e foi ele quem formou todo o cerimonial que as pessoas que nos conhecem vão às nossas missas, veem, nossa, mas que missa bonita vocês celebram. Foi porque Monsenhor João, detalhe por detalhe, quis corrigir e instituir. Eu me lembro, quando nós éramos mais novos, Monsenhor João, inclusive, quando houve as primeiras ordenações sacerdotais, havia pouquíssimos sacerdotes, Monsenhor João fazia uma reunião durante um tempo, fez uma reunião semanal para ir unificando as maneiras de celebrar a missa, porque cada um tem o seu jeito, a sua velocidade, as suas posturas, e Monsenhor João queria que tudo fosse institucionalizado com muita disciplina. O senhor está levantando demais o cara. Explica para ele bem exatamente como é as duas coisas. Mas aí, genuflexão, calma, solene, põe lá dentro, fecha, genuflexão também, solene, calma. Nada de... É errado. O Santíssimo está lá em cima e o sujeito... Não, aí não. Aí não, aí é o Santíssimo. Monsenhor João era muito zeloso e nos ensinava, nos educava nessa escola de servir a Deus com essa disciplina. É impossível dissociar da pessoa de Monsenhor João, além das notas de filho da igreja, de sacerdote, de escravo de Nossa Senhora, de profeta, esse tom cavaleiresco, que, por assim dizer, é uma tônica em sua pessoa, em todos os seus atos. Não posso me esquecer de um dia em que essa característica militar, poderíamos até dizer de general, transpareceu com um brilho especial. Era o início do ano letivo de 2008. Como era costume, Monsenhor João celebrava a missa de abertura das aulas, dando toda a impostação para os alunos e professores enfrentarem aquela fase. Depois da missa, enquanto ele tirava os paramentos na sacristia, os alunos do colégio formavam no pátio para cantarem o credo em tom gregoriano e depois irem para as salas de aula. Por diversas circunstâncias, os estudantes não usavam o passo de marcha tradicional e característico dos arautos, criado por Monsenhor João. Eles iam num misto de passo de cortejo em ritmo de marcha, mas Monsenhor João não sabia disso. Enquanto Monsenhor João tirava os paramentos, ele ouviu o toque de sino, ouviu o credo e ouviu os estudantes indo para as salas de aula. E ele perguntou o que estava acontecendo. Os circunstantes lhe explicaram. E aí foi nesse momento que Monsenhor transformou-se. Seu olhar ficou mais profundo, penetrante, e percebia-se que ele estava analisando aquilo com olhos proféticos. Ele parou imediatamente o que estava fazendo, terminou de tirar os paramentos, parou de falar com os que estavam em volta e dirigiu-se ao pátio para ver o alarme. Ficou alguns instantes olhando tudo em silêncio naquela posição característica que todos lembram, e cruzava os braços assim, ficava olhando profundo em silêncio e depois começou a conversar com aqueles que eram responsáveis pelo alarme. Enquanto os alunos se dirigiam para a sala de aula, naquele passo que foi anteriormente mencionado, não o passo de marcha característico dos arautos. Alguns eremitas estavam fora desse alardo, porque estavam ajudando o Monsenhor na sacristia. Monsenhor João dirigiu-se aos eremitas, que estavam assistindo a cena, e disse:
Vamos mudar esse alardo. Nós precisamos usar o nosso passo e não esse passo. Nós vamos fazer o seguinte: os senhores vão estar formados por 2 à minha retaguarda e os senhores vão, em nosso passo de marcha, não ir diretamente para a sala de aula, mas fazer um desfile militar aqui. Vão dar a volta inteira no pátio, depois de terem cantado o credo, dar a volta inteira marchando e depois vão entrar nas arcadas para irem para a sala de aula. Monsenhor João disse, todos formando a minha retaguarda até 5. E foi até a direção do pátio onde ele queria que nós formássemos, contou até 5, e ele mesmo conduziu o treino. Eremitas firmes, eremitas cobrir, ao compasso, marcar passo, marche. E nós fomos marchando, e o Monsenhor João ia aproveitando inclusive para corrigir detalhes da marcha. Então, o modo de levantar a mão. Até a altura do queixo quase, e aí então ela gira aqui. Esse é o movimento perfeito. Aqui ela gira novamente e desce. O modo de bater o pé no chão, o modo de esticar a perna, etc, etc. Mas ele estava muito contente. Fizemos todo o desfile, com o Monsenhor João corrigindo. Ao entrar nas arcadas do colégio, o Monsenhor João disse, todos agora em passo de cortejo, foi tudo na hora, assim, em passo de cortejo com as mãos postas. E os eremitas obedeceram, fomos em passo de cortejo até uma das salas de aula. Chegamos lá e Monsenhor João deu para os eremitas a ordem de firmes e mandou sentarem-se. Podem sentar. E disse, que tal? Era uma expressão que ele usava muito. Que tal? O que os senhores acham? Esse é o nosso desfile militar. Vamos treinar isso durante muito tempo e quando, naquele período, naquele ano estava se preparando a dedicação da Basílica, em 2008. Quando vier o cardeal Rodet, que era então prefeito da Congregação para os Religiosos, que ia dedicar a Basílica, quando vier o cardeal, nós vamos fazer esse desfile para ele. Mas na verdade, Monsenhor João estava vendo, e era o que percebia-se ali, ele estava vendo todos os filhos dele que seriam formados com aquele desfile militar. Hoje em dia, todas as nossas casas, sobretudo aqui em Lumen Prophet, onde se dá a formação sacerdotal, aqueles futuros sacerdotes iniciariam seus estudos todos os dias com um desfile militar, com um passo de marcha, com um desfile de marcha, para dar toda a impostação de cavalaria militar ao seu espírito religioso, ao espírito sacerdotal desses futuros padres e sacerdotes da Santa Igreja. E a vida dele inteira foi conseguir colocar a obra dele inteiramente a serviço da Igreja. Porque ele tinha uma alma profundamente católica. Se entregou como escravo da Santa Igreja Católica. Obrigado por vosso amor apaixonado pela Igreja. Porque é o que desejo ser, um filho da Igreja.